Isso é profético, querido. O nosso Deus diz que o que você liga na terra, você liga no céu. Então você está ligando, bom dia, ou glória, está ligado aqui, está ligado na dimensão espiritual. E hoje nós vamos ouvir, presta atenção, Deus, Ele é um Deus que Ele tem orientado em todo o tempo. Nós não podemos reclamar. A verdade é essa. O nosso Deus, Ele jamais deixa a sua igreja à deriva. Nós vamos ver isso aqui hoje. E todo o tempo Ele nos orienta para que nós viemos vivenciar o que Ele deseja. O que Deus deseja para mim e para você, você nem imagina. Você nem imagina. Então é necessário a gente estar totalmente ligado nas orientações e nos ensinos que Ele, por nos amar, nos proporciona a cada culto. Por nos amar. Então, querido ou querida, frequência total. Ficar, sabe, ouvindo essa voz e falar, Deus, eu preciso praticar todas as suas orientações, porque traz benefício para mim, para a minha existência. Então, ouça isso. Nós vamos ver um homem que desejava algo que ele sabia que só Deus podia proporcionar. Mas quase que ele perde. Quase que ele não, sabe, ele não usufrui. E é isso que está acontecendo com a igreja. O inimigo, ele todo o tempo está buscando, sabe, verdadeiramente, roubar os ensinos de Deus na nossa realidade, na nossa liturgia espiritual. Então, querido, se você está assistindo, se concentre. Meu Deus, eu não quero viver uma vida estagnada, eu não quero, sabe, eu desejo isso no meu filho, eu desejo isso na minha filha, eu desejo isso no meu propósito profissional. Deus tem tudo o que você deseja, querido. Então, esse homem queria algo sobre... Ele era um homem realizado, mas ele tinha uma deficiência, sabe, que ele não aguentava mais, já estava no limite. E aí ele colocou diante de Deus, e Deus, pela sua infinita compaixão, orientou para ele vivenciar o bem-estar. E aí, na prática, sabe, na obediência, ele quase que perde. Então é preciso você ficar ligado nos ensinos. Em nome de Jesus, querido. A nossa vida com Deus é uma vida, de comunhão continuamente. Nós louvamos aqui que um dia, na presença de Deus, vale mais do que 1000. Nós oramos aqui. Um culto ao Senhor, quanto vale? Espiritualmente falando, quanto vale? Então escuta isso aqui, para você e para mim nessa manhã. 2 Timóteo diz assim, toda, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que Deus diz que se alguém se atrever a tirar uma vírgula da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, preste atenção, uma orientação de Deus, se alguém se atrever a tirar uma vírgula, todas as situações contrárias se manifestam na vida daquela pessoa que tomou uma atitude que não era para tomar. Vem todas as situações contrárias que está na Escritura. Então, uma vírgula, imagine você, aquele que se atreve a tirar uma vírgula da Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz que todos os propósitos de desagrado acontecem na vida daquele que se atreveu a tirar uma vírgula da Escritura Sagrada. Tu vê a importância de cada palavra, de cada versículo, de cada orientação de Deus. E aqui ele está colocando, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. Isso aí é para um crente, isso não é para um ímpio não, isso é para um crente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus, está falando de quem já conhece o Evangelho, quem já conhece a revelação da palavra, presta atenção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para usufruir
sempre os benefícios da palavra. Sempre usufruir dos benefícios da Escritura Sagrada. Então é necessário nós entendermos. Cada culto, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai nos orientar através da palavra. Agora, o que o inimigo tem de participador numa situação dessa? Ele está sempre querendo fazer o quê? Roubar. A Bíblia fala que o inimigo ele quer roubar o quê? A semente. A semente de quê? Do ensino. Todo o tempo. Conforme nós vamos ver esse cidadão, que quase que o inimigo roubou. Quase. Pastor, mas o inimigo está onde? Vamos ver, a Escritura Sagrada está aí para ensinar. 1 Pedro 5,8. Olha aí, a Escritura está aí pronta. Aí. Sede o quê? Está falando para quem? O Pedro estava falando para os que faziam parte do ministério da igreja. Ele estava falando para pessoas maduras. Ele estava falando para as pessoas que faziam parte do ministério, sabe, da congregação. Olha o que ele estava orientando através da inspiração do Espírito Santo. Escuta isso, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, está falando de quem? Do capeta, do capiroto. O diabo, vosso adversário, nós vamos ver aqui hoje sobre isso. Vosso adversário anda em derredor de nós. Para quê? Procurando alguém para devorar. Então, presta atenção, estava falando para quem? Para as pessoas que estavam iniciando na igreja? Não, estava falando para as pessoas que faziam parte do ministério. Olha a importância. Olha a importância. Olha, o inimigo está ao teu derredor para roubar. Agora você vê, roubar o quê? Presta atenção, tudo isso é muito significante para mim e para você, para o que nós vamos ouvir de um personagem. Então você ouve, ó, toda Escritura é inspirada por Deus. Deus está falando aqui, olha, o inimigo, ele não está lá no cemitério, ele não está lá na cruzilhada, ele está ao nosso derredor. Está falando para o ministério da igreja, está ao nosso derredor. Para quê? Para nos destruir, para impedir que nós vivenciamos aquilo que nós confessamos, para impedir que você receba uma orientação e pratique. Querido, não é difícil de entender, nós vamos ver isso aqui. Então escuta isso, olha aí, nosso Deus diz que ele está onde? Está ao derredor. E o nosso Deus nos chama a atenção para que nós viemos em todo o tempo conhecer esse inimigo que está ao nosso derredor. Ele revela na palavra que nós temos que conhecer os desígnios do inimigo ou dos inimigos que estão ao nosso derredor, para que eles não levem vantagem sobre nós. Nós precisamos conhecer a maneira que ele age, para que ele não leve vantagem sobre nós, querido. Tem pessoas que estão com uma promessa há anos e não conseguem acessar. Tem pai que está numa esperança, sabe, sobre uma causa que não consegue acessar. Tem mãe que está numa esperança de uma causa que não consegue acessar. Tem pessoas que conhecem o Evangelho que já estão tempo esperando a promessa e não conseguem acessar. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Todo o tempo Ele quer nos ensinar. Por quê? Porque Ele quer que você, sabe, não fica só, sabe, sabe, um admirador, ou, eu admiro a palavra. Não, você tem que viver a palavra, tem que viver o benefício da palavra. Escuta isso, querido, isso aí é, eu sou um espectador, pastor, da glória. Não, você tem que viver a glória de Deus. Ela, sabe, ela está à tua disposição. Ela está sempre querendo manifestar na sua causa, todo o tempo. Nosso Deus diz que todo o tempo. Então aqui ele está falando, o inimigo, presta atenção no inimigo, ele é sutil. Ele está onde? Ao derredor. E aí você tem que conhecê-lo, sim, os desígnios dele, como ele age. Deus está todo o tempo nos ensinando sobre o adversário. Escuta mais essa aí, escuta isso. 1 Coríntios 16, 9. Um homem de Deus, um homem que tinha uma missão maravilhosa, ele mesmo proferiu para a igreja. Olha, porque uma porta grande e oportuna para trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo estava falando, eu tenho uma missão que eu preciso, sabe, eu preciso partir para vivenciar essa missão, para praticar essa missão. Mas o próprio Deus que me deu essa missão, e Ele está me falando, olha Paulo, tem adversário. Essa missão eu é que te orientei para praticar, mas tem adversário. Igreja,
igreja, você tem uma vida para comer o melhor dessa terra, mas tem adversário. Você tem uma promessa de Deus maravilhosa, tem, mas tem adversário. E como é que ele age? Agora você vai ver, sabe, com um homem que tinha uma promessa maravilhosa, e quase que ele perde a promessa maravilhosa. Por quê? Porque ele não teve discernimento. Ele não teve, sabe, verdadeiramente uma posição de, sabe, vivenciar algo que um profeta orientou, que a palavra orientou. Oh, querido, em nome de Jesus Cristo, é para mim e para você, essa manhã, essa orientação de Deus. E ele está falando, olha, grande oportunidade para vivenciar o melhor dessa terra. Grande oportunidade. Deus me proporcionou. Você crê que Deus na cruz do Calvário te proporcionou grandes oportunidades? Diga amém, diga. Amém. Não, diga mais forte. Amém. Você crê que Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele se fez, sabe, pecado, para pagar os teus pecados, você crê que ele fez isso por você? Diga amém, diga. É isso que você precisa se conscientizar. Quando Deus te chamou e falou assim, você que eu escolhi, você não é qualquer um não, você é mais do que vencedor. Quem falou isso foi Deus. Parece uma palavra ilógica, mas é isso que o inimigo quer que você veja, sabe, a promessa de Deus com teus olhos naturais. Nós temos que ver a promessa de Deus com os olhos espirituais. Por isso que essa porta está aberta. E eu vejo pessoas que, sabe, estão estagnadas. Porque quer. Porque quer. Querido, eu creio, sabe, nos livramentos de Deus, eu creio. Eu creio que Deus está atuando maravilhosamente. Eu tenho certeza absoluta. E eu tenho que, em todo tempo, preventivamente, se cuidar espiritualmente. Se cuidar. Porque, às vezes, uma palavra que Deus profere no culto, aquela palavra é a palavra da chave da vitória que eu preciso. Esse homem ouviu uma orientação de um profeta. Esse homem, que eu vou te dar agora, ele ouviu a voz do profeta, que na época era a igreja. Esse profeta era a igreja na época. Então vamos ouvir em nome de Jesus Cristo. Onde está o inimigo? Sempre ao derredor. Não, ela não vai tomar posse dessa vitória, não. Que eu sei como conduzir para que ela perca. Oh, querido, é isso que o inimigo faz. Não adianta você frequentar uma igreja e ouvir a voz de Deus e o inimigo, sai fora, amanhã você não sabe nem do que ouviu. Amanhã você não sabe nem do que você ouviu. Então como é que aquela promessa vai se concretizar? Porque o próprio inimigo tirou. Querido, aqui a gente ensina que o capeta está repreendido em todo o tempo. Senta-te, ó pó, Jezabel. Aquilo que Deus profere através da sua escritura, nós vamos, em nome, pelo Espírito Santo, nós vamos praticar. Nós vamos vivenciar. Nós vamos na certeza de obter aquilo que Deus proferiu, porque Ele não é homem para mentir. Então escuta isso aqui, ó, olha aí, presta atenção, não custa nada você falar, para aí, se eu nunca escutei a tua voz nos cultos, hoje eu quero escutar. E hoje eu quero entrar nessa dimensão do sobrenatural através da tua orientação, do teu ensino. Se eu nunca entrei, eu quero entrar hoje. Oh, querido, olha esse homem, ele tinha tudo. Aparentemente, um homem realizado. Mas presta atenção, querido. Por isso que o nosso Deus diz que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Escuta isso, nós já vamos encerrar, mas olha aí. Olha o inimigo, quase que rouba. Quase que, não, na sua vida sentimental, você esquece, porque eu estou no domínio. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Não, nessa área da tua vida você pode ter certeza. Esquece a promessa, porque eu sei como te tomá-la. Não é difícil de aprender. Olha que o inimigo querendo tomar. Olha o inimigo, mas aí é que está. Aí é que está, presta atenção. Quando você recebe, às vezes aqui, ó, levanta suas mãos, que eu vou profetizar aqui do altar e tu fica. Ó, fala após mim. É uma orientação do altar, querido. Fala após mim. Aí Deus fala através do pastor uma orientação. A pessoa tá. Quer dizer, o inimigo não permitiu.
Porque o nosso Deus é assim, porque esse homem escutou claramente o que ele teria que fazer para obter a vitória. Uma orientação, um ensino. Ó, levanta as tuas mãos, profetiza após mim. Oh, glória! É Deus falando. Eu fui para esse culto para ouvir. Eu não vim para ouvir o homem. Se Deus está falando no altar, aqui eu estou fazendo a minha parte. Deus está olhando. Está olhando a sua atitude. Nos pequenos detalhes que nós conseguimos, grandes vitórias. Ah, querido. Oh, querido, aqui nesse lugar, há 20 anos nós estamos ensinando, pela misericórdia de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem, não está falando de qualquer um não, vidente, não, está falando de um grande homem. Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. O homem influenciador, um homem que era considerado como herói na sua geração, mas ele era um homem leproso. Aí escuta isso, olha Deus provendo. Deus levou para dentro da casa dele uma menina crente. Escuta, Deus levou para dentro da casa desse homem uma menina crente. Olha o percurso, olha a estratégia de Deus, olha a logística de Deus. Levou uma menina para ser, uma auxiliadora da sua esposa, para que Deus operasse esse milagre. Olha só, escuta isso, olha a orientação, querido. Cabe a mim, cabe a você. O nosso Deus diz que nós temos que consagrar tudo a Ele, para que Ele possa trazer, o realizar do bem-estar naquilo que você consagrar. Por que nós estamos no primeiro dia da semana na casa de Deus? Porque já temos essa convicção. Poxa, eu vou passar um primeiro dia sem colocar essa semana aos cuidados do meu Deus. É uma inteligência, é algo que é uma liturgia para você viver aquilo que você crê. Agora, cadê, querido? É difícil, a pessoa, o diabo rouba. Aí diz assim, essa menina que Deus colocou dentro da casa desse homem, disse essa menina, a sua senhora, tomara o comandante Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha Deus nos detalhes. Eu vou dar importância a essa menininha que é uma escrava aqui em casa? Querido, eu vou dar importância a esse pastor que está lá no altar? Eu vou dar importância a esse culto? Eu vou dar importância? É isso aí que o diabo faz, querido. Mas eles tiveram a sabedoria. Eu vou fazer um negócio aqui na minha vida sentimental. Eu vou fazer um negocinho aqui, nessa desobediência aqui. É o diabo, querido. É o diabo. Ele está onde? Ele está ao teu derredor. Desejando fazer com que a sua vida seja uma vida sem a presença daquele que te ama. Não custa a gente entender. Então foi Naamã, olha aí. Então foi Naamã e disse a seu senhor, ao rei, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Aí o rei, também inspirado por Deus, essa orientação dessa menina partiu de mim. Aí o rei, ao rei, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou contigo 10 talentos de prata, 10.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Quer dizer, ele falou assim, poxa, eu vou lá que eu vou comprar minha bênção. Ele ainda não tinha um entendimento, porque esse Deus é Deus. Não, querido, mas ele saiu para fazer. Saiu para fazer de uma forma de fazer uma oferta a Deus, oferta àqueles que iam atendê-lo. Mas o nosso Deus, ele não precisa de nada. Ele só quer o seu coração.
Ele não precisa de nada seu. Quando que nós falamos, olha, traz, sabe, devolve o dízimo a Deus, o dízimo não é meu nem é seu. Não é nosso, é dele. É uma regra, uma liturgia espiritual. Agora, tem uns que eu dou valor até algumas coisas da Escritura, mas não toda. E a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Ele. Faça uma experiência. Ninguém é obrigado a fazer uma experiência com Deus. Mas, sabe, valoriza a tua fé. Coloque em prática as orientações que vêm. Porque se vem, é porque você precisa praticar. Faça uma experiência, querido. Não custa nada. Ah, pastor, eu fiz uma experiência de 6 meses. Não deu nada certo. Aí é você e Deus. Agora, faça a experiência. Coloque em prática, querido. Querido. Naamã falou assim, não, eu devo lá chegar para impressionar com as minhas ofertas, com minha... Não é isso que Deus quer, não. Deus quer o teu coração. Então, quando essa porta está aberta para atender as pessoas que precisam vivenciar, sabe, um conhecimento do Evangelho, para que através desse conhecimento venha desenvolver a salvação, para a pessoa passar, sabe, a eternidade sem sofrimento, isso aí cabe a mim, cabe a você. Não, eu vou devolver o dízimo sim. Como é que essa porta vai ficar aberta? Como é que ela vai ficar aberta? Como é que essa manutenção, o ar-condicionado, escolinha, como é que vai ter o sustento? Deus confiou que eu ia devolver o que era dele. Aí esse homem partiu. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou a porta da casa do Eliseu. Ele parou em frente à igreja. O profeta, nessa época, era a igreja. Então Eliseu, quer dizer, a igreja, o profeta, olha só, o pastor aqui do altar fala, vamos levantar as mãos, eu vou proferir. Olha, repete após mim. Olha, as palavras que saem dos meus lábios não vêm de mim, vêm do Espírito Santo, porque eu estou aqui verdadeiramente como um canal. Eu estou aqui como luva, porque o Espírito Santo é a mão. Agora, meu irmão, eu vou fazer isso nada, não é bem assim. Para que isso? É assim. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes, presta atenção, uma logística. Ele desejava ser curado da sua lepra. Deus falou assim, eu vou te dar orientação para você ser curado. Mas o inimigo estava ouvindo. O inimigo estava de prontidão. Não faça isso que estou ouvindo esse culto, não. Não faça não. Não pratica não. Continua você é um cara. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Quer dizer, uma palavra que veio da igreja. O profeta aqui da igreja. Naamã, olha o inimigo aí, por isso que o nosso Deus diz, fala, onde ele está? Está ali ouvindo. E nós temos que discernir o seu desígnio. Eu fui o culto. Eu cheguei até a casa de Deus. Eu creio que Deus fala. Eu creio na Escritura Sagrada. O que vim de orientação, Deus, não deixa eu, não praticá-la. Não deixa eu ficar fora desse ensino. Senhor, não permite que eu venha, através da minha sabedoria, do meu entendimento, rejeitar uma orientação que veio de ti para mim. Então, ele recebeu uma orientação de uma menininha, que falou com a sua esposa, não falou nem com ele. Querido, a estratégia de Deus para levar a gente a vivenciar aquilo que nós desejamos. A estratégia de Deus. Naamã, quando ouviu aquela orientação, escuta isso, ouviu aquela orientação, foi para a igreja, Deus falou. Aí entrou aqui e saiu aqui. Querido, então é isso que Deus fala, a minha promessa, ela vai ficar na tua vida, porque Ele não vai retroceder. Aquele que começou, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Você vai estar com essa promessa na tua vida. Você pode passar essa existência 100 anos e não acontecer nada, a promessa não se manifestar, mas ela não saiu da tua vida. Você que não tomou posse dela.
Você que não praticou o ensino para tomar posse. O inimigo gerenciou a tua existência. Porque aqui, ó, veja bem, a promessa dele ser curado já estava decretada através daquela palavra, através daquele culto. Que ele foi um culto, ele ouviu do culto, já estava decretada, pronto, acabou, Deus decretou, amém. Aí o que acontece? Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que o culto ia ser da minha forma, que o culto seria conforme a minha vontade. Não, eu não gostei, porque afrontou a minha vontade. Esse culto eu saio aborrecido, porque afrontou a minha vontade. Isso aí é quem? É quem? É o adversário, que tem muitos. O apóstolo Paulo falou, ó, uma grande promessa saiu do céu a nosso favor. Mas Deus está falando, ó, cuida-se para que o inimigo não roube essa promessa. Tem muitos adversários querendo roubar essa palavra na tua vida. O apóstolo Paulo falou, saiu a nossa promessa do céu através desse culto, mas tem muitos adversários querendo impedir que você saia desse culto sem vivenciá-la. Não é difícil, querido, aqui, pelo Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pastor, o senhor não se cansa de pregar? Glória a Deus, não, porque a palavra de Deus diz que o jugo de Deus é leve e suave. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, querido diabo, ó, que eu sairia ter comigo, que ele sairia ter comigo e posseria de pé, invocaria o nome do Senhor, uma liturgia para me impressionar, uma liturgia para me ficar, olha, eu rodei, orei em língua. Escuta isso, querido, escuta isso. Às vezes a pessoa pensa, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quer dizer, o inimigo falou assim, esse culto, querido, só teve a palavra, não teve ninguém de especial nesse culto. Vai para um culto onde você tem, sabe, um cerimonial, sabe, de gospel. Aqui não. Aqui o convidado sempre é o Espírito Santo. Não espera chegar aqui, encontrar um pastor aqui, pentecostal. Não, só se Deus me orientar. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa. Quantas pessoas estão subindo no altar indevidamente. Esse altar aqui, pela misericórdia de Deus, eu já estou aqui, sabe, esses 20 anos. Deus olha para dentro da minha vida e vê se eu estou cometendo alguma coisa que é desagradável aos olhos dele. Olha, querido, eu tenho temor a Deus. Pastor, o senhor é isso ou aquilo, o senhor pode falar tudo, menos que eu sou, sabe, insensível às orientações do Espírito Santo. Estava falando com a minha esposa, fiquei 3 anos na igreja, há 27 anos atrás. Pastor, como é que era a sua vida? A minha vida era eu e Deus. Não tinha namorada, fiquei um tempo sem beijar na boca, iniciando minha vida cristã. Ela falou para mim, pastor, como é que era? Eu era um obreiro, que eu tinha orgulho de ser obreiro. Pastor, mas não tem que se preparar quando você quer, Deus atua no teu querer. Pastor, só foi convidado, grandes amigos meus no mundo ligavam para mim. E aí, olha, tem um negocinho, tem um propósito aí, tem uma programação aí. Eu falei, eu vou para a igreja. Obrigado. A carne, ela foi, não beijava na boca. Eu falei aqui no meu testemunho. Teve momentos que eu pegava o espelho e botava minha boca no espelho. Estou falando isso diante do Deus. Se Deus deu falando alguma mentira aqui, que a justiça dele vem sobre mim. Querido, renunciei. Pastor, chama pastores? Não chamo, porque esse altar aqui é santo. Só se eu conhecer, eu coloquei o pastor Marcelo aqui, porque eu vejo a vida dele no altar, eu vejo a vida dele na família, eu vejo como ele se comporta lá fora. Aí eu coloquei ele aqui, e tenho o maior orgulho de chamar ele aqui.
O que há, Major? Tem uma liturgia de Deus na minha missão. Tem uma liturgia. E eu, pela grande misericórdia de Deus, eu tenho conseguido. Por isso que Deus diz que o homem que está de pé, vigia. Aquele que se acha autoconfiança, vigia. E é o que eu preciso fazer em todo o tempo, porque eu estou no processo de libertação. Eu estou no processo de aperfeiçoamento. Então, igreja, preste atenção no que ouve. Fala com Deus, Senhor. Eu sei que eu estou sendo ouvinte da sua voz. Eu estou sendo ouvinte, mas eu não estou sendo praticante. E através de uma atitude sua, herdeiros, que o nosso Deus diz que nossos filhos são heranças que Ele nos proporcionou. Querido, você que está nos ouvindo, cria uma indignação. Não, acabou. Os desígnios do inimigo, eu estou atento. Naamã, porém, se indignou. E quantas das vezes nós se indignamos com as orientações de Deus, com os ensinos de Deus? Com atitude, sim. Nós, se indignamos quando nós praticamos atitudes contrárias àquilo que nós ouvimos. Olha o homem, não são porventura Abana, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Perdeu a vitória. Saiu daquele culto com uma grande promessa. Saiu daquele culto com aquele que nos proporciona a promessa para viver uma estagnação, para viver a mesma coisa. Por quê? Não, eu não vou fazer isso não. É nada, não é obrigado. Deus não obriga, mas Ele orienta. Tu não vê Deus obrigando e proibindo nada na Escritura Sagrada. Eu não vejo, eu já examinei a Escritura Sagrada dizendo no Apocalipse algumas vezes. Eu não vejo Deus proibindo nada. Eu não vejo Deus proibindo nada. Agora Ele orienta. Não faça. Faça. Segue. Não segue. Ele orienta, mas Ele não proíbe nada. Ele não impõe nada. Aí esse homem foi embora. Aí o profeta, a igreja, foi atrás? Não foi atrás. Pastor, tem pessoas que não vêm à igreja, o senhor não vai atrás. Quando é um pequenino, como diz a Santa Escritura, uma ovelhinha, pastor tem que ir. O pastor é obrigado a ir. Quando uma ovelhinha se desvia, o pastor é obrigado, porque tem exemplo do próprio Jesus que ele proferiu. Olha, larga as 99 e vai atrás dessa ovelhinha. O pastor é obrigado. Pastor, e aqueles crentes já que sai porque quis. Não veio porque quis. O filho pródigo foi porque quis. O pai foi atrás? Não. Porque o filho sabe como voltar. A ovelhinha não, mas o filho sabe como voltar. Então não é impondo, não é empurrando. A pessoa, ela tem o seu direito de não vir aos cultos. Tem o direito de não ligar para o pastor para falar, pastor, olha, eu estou dando uma satisfação. Tem direito de não ligar para o pastor e falar, pastor, olha, eu não estou indo por causa disso, ora por mim. Claro, minha filha, quer que eu vou na sua casa? Pode contar comigo. Quando a pessoa procura, o pastor, ele sabe que a pessoa está precisando. Pastor, pode deixar. Olha, eu não estou indo, mas é porque está acontecendo isso. Ore por mim, manda a igreja orar por mim. Claro, querido, pode deixar. Está precisando, vem aqui para minha casa. Estou aqui, minha esposa, estamos aqui. Quer que eu vou aí? Eu vou orar por você. Aí sim o pastor tem que fazer. Quem está entendendo? Diga amém, diga. Então se chegaram a ele. Isso é que eu chamo. Isso aqui era o quê? Uma ovelhinha. Foi uma orientação que ele teve de Deus. Uma ovelhinha. Então se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram, olha, amigo é aqueles que te aproximam de Deus. Amigos é aquele que fala assim, obedece. A esposa, o esposo,
Obedece. Querido, então se chegar a ele, os seus oficiais, eles disseram: ô meu comandante, ô meu pai, ô meu Senhor. Esses são os verdadeiros amigos. Esses são. Quando, sabe, te provoca. Obedece, querido. Obedece. Coloca em prática. Não custa nada. Você não foi ao culto? Você foi lá para quê? Perder tempo? Você foi lá por quê? Para cumprir uma liturgia, sabe, pessoal? Não. Eu fui lá porque eu quero estar verdadeiramente no grupo daqueles que o seu Deus se agrada. Então se chegar a ele e seus oficiais, eles disseram: meu pai, e se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quando mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Pronto, o diabo ali ficou irado com esses amigos. O diabo ali ficou, ele já tinha perdido a bênção, lá foi vocês. O diabo se irou, porque o diabo estava ali, provocou ele, ficar indignado de não praticar aquela orientação, porque o diabo queria estar nele, o diabo queria estar naquela causa dele, o diabo queria estar fazendo ele sofrer. Querido, quando tu sai de uma igreja onde você tem o ensino de Deus e não pratica, vitória no inferno. Vitória no inferno. Então, olha aqueles amigos, ó. Que amigo é esse? Eu quero amigo assim do meu lado. Quero amigo assim. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a orientação, conforme, sabe, o desígnio de Deus, conforme a igreja proferiu, conforme o profeta, que era a igreja da época, proferiu aquele ensino, aquela orientação. Aí o que ele fez? Um comandante aceitou, sabe, o argumento dos amigos. Oh, querido, verdadeiros amigos. E qual amigo principal que você tem? O Espírito Santo. Qual amigo principal que eu tenho? O Espírito Santo, que o próprio Deus nos enviou para nos ajudar. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Oh, Jesus! E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Quase que perde essa grande vitória, igreja. Quase. O diabo que está ao derredor, quase que rouba essa bênção. Quase que neutraliza, sabe, a atitude de obediência desse homem. Quase. Mas os amigos, estou aqui para ajudar. Estou aqui. Tem pessoas que não estão vindo à igreja, tem pessoas que estão não sei o quê. Pastor, o senhor não pode ajudar, não pode. Quem sabe você é que poderia estar ajudando? Quem sabe você poderia estar ligando? Quem sabe você, pastor, olha, eu liguei, falei com a pessoa está precisando de ajuda, pastor. Eles estão assim. Querido, quem sabe você pode ajudar? Os amigos aqui chegaram, meu irmão, não fica nessa desobediência, não fica nesse mimimi, não. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem uma missão com Deus aqui, diga amém. Querido, o que Deus falou quando nos tirou lá do império? Ele falou que eu e você viveríamos nessa terra com uma missão. Por isso nós somos missionários. Então eu convido você a fechar os olhos. Eu convido você a fechar os olhos. Será que você vai sair daqui e o inimigo vai ter êxito? Ou você vai sair daqui? Não, eu vou fazer uma reflexão da minha caminhada com Deus. Será que eu estou, sabe, colocando em prática os seus ensinos? Deus me tirou lá do império. Será que eu pratico? Será que eu sou um testemunho? Será que eu sou um derramar da graça? Será que, sabe, a minha vida tem um perfume de Cristo? Será que eu sou aquele pai que o Senhor espera que eu seja? Que Deus espera que eu seja? Será que eu sou aquela mãe? Eu sou aquela mãe que Deus espera que eu seja? Será que eu sou aquele marido que Deus espera que eu seja? Será que eu sou aquela esposa
que Deus espera que eu seja? Será que eu sou aquela cidadã que o meu Deus, sabe, confiou para eu ser útil ao seu reino? Será que eu sou essa cidadã? Será que eu sou esse cidadão que Deus, pela sua infinita compaixão, me proporcionou uma confiança? Eu vou decepcioná-lo? Claro que não. Sai daqui para envergonhar o inimigo, igreja. Sai daqui para colocar em prática aquilo que tu ouviu através da voz do Espírito Santo. Quem é você? O que Deus pode, sabe, fazer em vidas através de você? O que Deus pode, sabe, fazer na vida de pessoas através de você? Como esses amigos que chegaram para Naamã: Naamã, deixa de mimimi. Naamã, você recebeu a orientação. Por que está fazendo isso? Por que está rebelde? Oh, querida, essa igreja, ontem eu estava conversando muito com a minha esposa. Só a misericórdia por essa porta está aberta. Só a misericórdia de Deus, porque Ele está ensinando aqui nesse lugar. Só não aprende quem não quer. Deus está ensinando. Oh, querido, Deus falou, vou levantar as mãos. Deus falou, eu vou abrir meus lábios. Deus falou, eu vou verbalizar. Porque quem sabe, através dessa atitude, que meus olhos é insignificante, mas foi Deus que orientou, eu vou deixar de praticar. O diabo não vai levar vantagem, não. Ele não vai roubar essa semente, não. Oh, querido, aqui é assim. Aqui não é fácil você ouvir a palavra. Aqui não é fácil, não. Aqui você sai constrangido, sim. A carne sai constrangida, sim. A tua vontade sai aborrecida, sim. Mas o importante é tu ir para o céu. O importante é você colocar a sua vida, sabe, 100% sob a liturgia de Deus. Oh, aí as bênçãos vêm. Aí, querido, as tuas bênçãos falam por ti. As tuas vitórias falam por ti. As suas conquistas falam por ti. Oh, em nome de Jesus Cristo. Eu falo por mim, eu tenho testemunho por mim. Eu, naquela época, eu estava sem, sabe, vivenciando uma solidão, estava. E eu falava para Deus: Senhor, eu quero uma família, eu quero uma esposa. Eu não quero uma esposa escolhida por mim, eu quero uma esposa escolhida por Ti. Eu estou aqui no altar. E glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu tenho a minha família. A minha família. Meu pai me rejeitou quando eu era pequeno. Eu era bebê, meu pai me rejeitou. Meu pai me rejeitou. E sabe por que ele me rejeitou? Por quê? Eu não sei, nem você. Só Deus sabe. Mas ele te rejeitou, mas deixou com a sua mãe. A minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. Minha mãe, quando morreu, eu tinha 4 anos. Eu fui parar num colégio interno, fiquei 6 anos no colégio interno. Era para dar errado a minha vida. E eu vivia num mundo onde eram os cabeludos fumando maconha, lá no Leblon. Eu passei por essa situação, porque Deus diz que nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então, querido, em nome de Jesus, se valoriza. Hoje eu oro na minha sala, agradecendo a Deus: Senhor, o Senhor me atendeu. Hoje o Senhor me colocou no altar. Quem sou eu? Como eu ia imaginar que eu era da contravenção? Eu hoje estou aqui no altar. Oh, meu amado. Oh, Jesus. Vamos embora, igreja. Vamos embora. Eu vivia lá no Joque. Era escravo. Aquele Joque para mim era o Egito. Eu vivia lá todo sábado e domingo. Vivia lá, escravo. Escravo do jogo. Vivia na contravenção. Por quê? Era dono de cavalos. Uma atração desgraçada. Eu olhei para um velhinho que estava deitado no banco, diante de Deus. Eu não sei porque eu estou proferindo essas palavras, mas é para você entender como Deus transforma. Eu vi um velhinho que eu falei: será que o meu futuro vai ser igual a esse velhinho? Lá no Joque, deitado no banco. Aí eu fui perguntar a ele se ele estava tudo bem. Ele falou: está tudo bem. Sabe o que ele proferiu para mim? Esse Joque comeu a carne, agora vai comer os ossos. Olha só. Cara, bateu essas palavras com uma tristeza. O velhinho. Aí ele falou: perdi minha família, perdi tudo. Agora,
Eles comeram a minha carne, vão comer meus ossos, eu vou ficar aqui. Querido, Deus me resgatou de lá. Oh, meu amado. É tu e você, é tu e Deus. É você e Deus. Ele muda a história, muda. Quando tu vê a Escritura Sagrada, ele mudou a história de muitos. Mas ele não impôs, ele não empurrou. É para mim e para você. Agora, você quer? Estava me lembrando que eu morava na Tijuca, no início da minha caminhada. Eu abri mão de tudo. Eu morava na Senamitiva, mas não era o propósito de Deus. Larguei tudo, abri mão de tudo. Aí fui morar na Tijuca, lá na usina. Aí eu fiz uma oração, eu estava numa condução, mas a condução não ia para onde eu queria que fosse, ela ia seguir a 24 de maio, eu tinha que entrar na Ponte Bonfim. Aí eu soltei ali. Aí para economizar a passagem, eu falei, eu vou andando até a minha casa. E naquele andar até a minha casa foi onde eu fui impactado. Porque nessa caminhada a conversão aconteceu. Nessa caminhada eu conversei com Deus, Senhor, que vida. Eu abri mão e hoje eu vivo uma vida. Como é que vai ser transformada essa vida? Aí Deus ali foi falando, agora você vai estabelecer a tua vida na rocha. Você estabeleceu a sua vida na areia. Agora você vai estabelecer a tua vida na rocha. Eu estou contando isso, nem sei porquê. Mas ali Deus, naquela caminhada, da Praça da Bandeira até a Rua Uruguai, Ele foi tocando. No primeiro culto que eu cheguei à igreja, depois dessa experiência, o pastor falou, olha, nós vamos abrir mão, vamos dar uma bolsa aí para quem quer concretizar o curso de teologia. Aí o Espírito Santo, levanta a tua mão e vai lá. Aí eu fui agraciado com uma bolsa para mim cursar teologia. Nas primeiras aulas, eu conversando com o professor Reinaldo, hoje é pastor ali na Voluntária da Pátria. Nas primeiras aulas, ele falou, ora pelo meu pé. O pé dele estava com chinelo sem o sapato, porque estava inchado. Aí eu falei, poxa, eu orar? Eu falei, tá, eu vou orar. Quando eu comecei a orar, eu comecei a orar em línguas. Alto, um volume alto. Ele até se assustou, porque ele não estava acostumado muito com o pentecostal. E eu comecei a orar em línguas altas. Eu fiquei impactado com aquele momento. Então, querido, o plano de Deus jamais pode ser frustrado na tua vida. Jamais. O plano de Deus jamais pode ser frustrado. Porque Deus não desiste de nós. É sempre Ele nos orientando. É sempre Ele falando, eu quero transformar a tua vida. Eu posso transformar a tua vida. Você não vai ser mais aquele Sérgio Macário. Essa velha criatura não pode mais existir. Não negocia com a sua velha criatura. Joga ela num mar do esquecimento. Viva uma novidade de vida. Nasce de novo. É isso que eu tenho, todo tempo, me cuidando, para que cada dia eu nasça de novo. Para que cada dia eu saia da minha casa para vivenciar a novidade de vida. Ô, igreja, eu tenho um Deus, o mesmo Deus que orientou Naamã, é o meu Deus, é o teu Deus. O mesmo Deus. E ele falou que era 7 mergulhos. Querido, por que Deus age dessa forma? Para ver até onde está o exercitar da tua fé. Para onde está o exercitar da tua fé? 7 mergulhos, mas será que se ele mergulhar só 6? Não acha não, pratica. Coloque em prática. Assim eu oro, Pai. Assim eu já te agradeço e creio por tudo que o Senhor proferiu. Aleluia. Para que eu viva o bem-estar. O Senhor me ama tanto que o Senhor me corrige. Porque não existe amor verdadeiro sem correção. Não existe amor verdadeiro sem a disciplina. Então, querido, querida, fala com Deus. Senhor, o que eu preciso fazer para ser liberto? O que eu preciso fazer para alcançar o objetivo que eu tanto desejo?
Ele vai te dar, como deu orientação para esse homem, através da igreja. Então eu convido você a fechar teus olhos. Essa manhã, convido você a fechar teus olhos, querido. Olha, é você pedindo ajuda a você mesmo. Essa manhã é você pedindo ajuda a você mesmo. Querido, pastor, o senhor tem uma vida, glória a Deus. Eu estou buscando melhores dias, estou buscando. Deus é assim, Deus é assim. Nós estamos numa fase de aperfeiçoamento. Em todo tempo Ele quer me aperfeiçoar como marido, sim. Em todo tempo Ele quer me aperfeiçoar como pai, sim. Em todo tempo Ele quer me aperfeiçoar como cidadão do seu reino, sim. Em todo tempo Ele quer me aperfeiçoar como pastor, sim. Em todo tempo Ele quer me aperfeiçoar, claro que sim. Eu estou na dispersão. Oh, querido, é porque, eu não quero ir ao culto. Por que você não quer o culto? Porque não é você que não quer vir ao culto, é o adversário, porque são muitos. E ele todo tempo pode proporcionar para ser rebelde. Só que eu não aceito. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Sabe, você vai vivenciar esse chamado. Eu, uma vez fui homenageado aqui com um louvor sobre o meu chamado. Eu vou convidar você a exercitar a tua fé agora. Exercitar a tua fé. Que nesse momento você possa trocar de posição e ficar de pé. E eu te convido a exercitar esse chamado. Você tem um chamado. E nada absolutamente pode frustrar o plano de Deus no teu chamado. Eu tenho um chamado. Nada e ninguém pode frustrar o chamado de Deus na tua vida. Isso é para você, querido. Você guerreira, você guerreiro. Assume a tua posição no reino. Assume a tua posição no reino. Chega de receber sugestão daquele que me odeia. Essa igreja não vai parar. Você não vai parar. Eu não vou parar. Não para não, igreja. A estrada é muito longa, vou continuar. Em mim vem as lutas, eu não estou só. Te sinto aqui nesse altar, Deus. Eu te sinto. Glória a Deus. A vida é mesmo assim. Tantas aflições. São tantas aflições. Eu tenho que enfrentar. Desde que nasci, Deus. Desde que nasci, eu estou enfrentando. Glória a Deus. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Desde que eu nasci, Deus. Mesmo o vento sopra contra mim. Ô glorioso! Os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho, diga isso! Eu tenho chamado. Levanta as mãos e diga para Deus, Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu recebo o teu chamado. Levanta as mãos, levanta. Como orientação do altar, levanta as mãos. Evangelho anunciar. Eu sou escolhido. Derrota o inimigo. Eu sou escolhido. Da minha mãe, eu sei que Deus não abre. Aí no ventre da minha mãe, escuta isso, ó. A vida é mesmo assim. Tantas aflições. São tantas aflições, eu tenho. Se prepara, tem adversários. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Proteção onipotente de Deus está presente. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou. Levanta as mãos e profetiza. Tenho chamado. Nada pode frustrar. Nada pode frustrar o chamado de Deus na minha vida, como marido, como pai, como mãe, como cidadão, como cidadão. Eu fui escolhido. Foi do ventre da minha mãe que Deus me escolheu, te escolheu. Oh, Jesus. Há muito pra fazer. Oh, glorioso! Não há mais tempo. Não há tempo pra perder. Atrás. Nem tempo de olhar pra trás, igreja. Há muito pra fazer.
há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar atrás. Com as suas mãos palmadas pro céu, eu tenho um chamado. Eu tenho chamado. Jamais vou me Jamais vou retroceder. Eu tenho chamado. Jamais vou retroceder, inimigo. Adversário, jamais vou retroceder, porque quem está em mim é mais que vencedor. Isso. Vamos, igreja, nós vamos morar no céu, igreja. Nós vamos morar no céu sem sofrimento, igreja. Eu tenho chamado. Nós vamos morar com o corpo glorificado nos céus. A alegria do Senhor é minha força. As aflições existem, mas nós somos mais vencedores aos lados do Senhor, através da voz do Senhor. Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho, diga ele. Eu tenho chamado. Grita aí, grita, eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Meu filho Eduardo tem um chamado. Minha filha Raquel tem um chamado. Minha filha Renata tem um chamado. Seu esposo tem um chamado. Oh, meu Senhor Jesus, o Sandrão tem um chamado. Minha família tem um chamado. Meu casamento tem um chamado. Minha esposa tem um chamado. Essa igreja tem um chamado. Oh, glória! Saia daqui para vivenciar a tua promessa. Não abre mão. Namã vivenciou o sobrenatural. Que você saia daqui para viver o sobrenatural. O que você precisa? O que você precisa desse Deus que curou através da logística, com a logística espiritual? Oh, meu amado. Que culto é esse, Pai? Vai, Jefferson, você tem um chamado, Jefferson, você é um homem de Deus. Siga a logística de Deus, Jefferson, porque você vai ser muito bem sucedido. Segue a logística de Deus, Jefferson, você vai ser muito bem sucedido. Cante, Deus tem o melhor pra mim. E Deus tem o melhor. Isso, igreja, aproveite esse momento, ele não volta mais, ele não volta mais. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Foi, e o que perdi foi. Obrigado por esse culto, Pai. Se compara, assim como o Senhor foi com o Namã, mesmo ele querendo desobedecer, o Senhor não desistiu dele. Mesmo ele querendo desistir, o Senhor não desistiu dele. O Senhor mandou amigos, Senhor. O Senhor mandou amigos, Senhor. Só amigos, Deus Senhor. tem o melhor. Oh, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros amigos, Senhor. Deus tem o melhor. Daqueles que precisam de Ti, meu Pai. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, igreja. Pra mim. E o com que certeza, perdido esse final do ano, Deus tem o melhor. Vamos acessar. Vamos acessar. Pela fé, não pela se fé. compara com o que há de vir. Oh, aleluia mesmo, irmã. Aleluia mesmo. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Eu vivo aqui no altar como milagre. 2 infartos. Coloquei 3 estentes no meu coração. Estou aqui no altar. Sou um milagre. Sou um milagre. Eu sou um milagre. Desde o ventre da minha mãe eu sou um milagre. Sou um milagre. Por isso que eu estou aqui. Sou milagre. Por isso que eu tenho um coração grato ao Senhor pela confiança. Esse sentimento de gratidão no meu coração jamais pode prescrever. Eu peço ao Espírito Santo que Ele me ajude a ter sempre o coração grato a esse Deus. Igreja, você ore por mim. Se você está orando 1 minuto, ora 2. Porque ser pastor aqui não é fácil não. Não é fácil não. Não pensa você, o pastor... Não é fácil não. O diabo
me odeia. O inferno me odeia. Então, se você puder me ajudar, me ajuda. Me ajuda a colocar em prática a missão que Deus confiou a mim. Se você é meu amigo, como foi esses amigos de Naamã, e vocês podem falar, pastor, aqui, tá? Me ajuda, porque eu quero te ajudar também. Querido, isso é igreja. Isso é igreja. Eu acho que os adversários estão satisfeitos por essa porta estar aberta. Quantas pessoas nesses 20 anos, Gerônimo até falou comigo um dia desse, muitos já não estão no nosso meio, mas passaram por aqui e sabem que aqui houve restauração. Você procura essas pessoas ali através das fotos, quantas pessoas passaram por aqui e houve e vivenciou restauração. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Que nós possamos estar aqui para atender os viciados, atender as pessoas que vivem, sabe, uma fustigação na sua vida sentimental, uma fustigação na sua vida profissional, uma fustigação na sua saúde. Nós estamos aqui, Deus. Nós somos, Senhor, dependentes de Ti sempre. Mas nós estamos aqui. Então, eu vou convidar você, essa logística espiritual. Levanta as mãos. Na quinta-feira eu falei aqui. Na quinta-feira eu falei, levanta as duas mãos. Eu vou profetizar. Levanta as duas mãos. As duas. Repete após mim. Senhor, eu tenho um chamado. Seu Santo Espírito me ajuda a praticar a essa missão que o Senhor confiou a mim, com muito temor. Amém, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por meus irmãos estarem aqui comigo, me ajudando a prestar um culto a Ti. Vamos com Deus. Amém, amém, amém. Só quero a Ti, nada mais, nada mais.